queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam animados e muito dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Vocês me conhecem, sou a professora Abigail Viana e vamos passar os próximos minutos juntos, aprendendo um pouquinho mais. Na realidade, passaremos um momento juntos revisando, não é? Porque a última aula foi com esse mesmo tema, sinais de pontuação, e eu disse a vocês que precisaríamos de muitas aulas, porque é um assunto vasto, um assunto muito interessante que você, estudante do quinto ano, precisa estar apropriado. Você gosta de escrever, de ler, precisa dominar este conteúdo. Antes de iniciar, eu quero apresentar aqui a equipe que está junto comigo aqui para que essa aula seja animada, interativa, inclusiva. Vou começar por ela, tá vendo aqui, ó, a Elaine, isso mesmo, é a nossa intérprete de Libras, está aqui como sempre, não é? Fazendo com que essa aula alcance ainda um número maior de estudantes. Aqui, assim, nossos parabéns, nossa admiração a todos esses profissionais que fazem toda a diferença em nossas aulas, e é muito bom ter a Elaine aqui com a gente. E para fazer a interação, trazer o teu comentário, eu sei que já tem até bom dia ali para mim, quem vai fazer essa interação, essa ponte, esse link entre você que está me assistindo comigo, professor Givanilson está aqui com a gente. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, professora, estou aqui a postos e realmente já temos aqui o Martinha, Camille, Eliabe, um monte de gente já acompanhando a aula de hoje, a semana que está apenas começando. Isso aí, essa é a deixa, né? Quinto ano, vamos embora. Vamos dar aqueles recadinhos. Por que, professora, todos os dias? Porque sempre tem aluno novo chegando, gente nova chegando, e é importante que vocês saibam como assistir às nossas aulas. O Martinho, o Eliabe, todos que estão ali no chat, já baixaram o aplicativo do Educa Recife. Se você ainda não baixou, é muito simples. Vai aparecer um QR Code na tela aqui, ó, isso mesmo, apareceu. Você vai mirar a câmera do seu celular, baixa o aplicativo no celular, no seu tablet e vai poder mandar sua mensagem, responder as minhas perguntas. Você pode fazer perguntas também e após as aulas, você tem acesso também a inúmeras ferramentas, como por exemplo, a árvore de livros, que também está aí no aplicativo do Educa. Você pode assistir também essa aula todos os dias, às 9 horas, tá? Estamos no horário novo, 9 horas, aqui no canal 22.3. Você que está assistindo agora pela TV Nova, muito obrigada. Um forte abraço a você, a sua família, todos que estão aí com você, ouvindo a nossa aula, assistindo. Lembrando que você pode revê-la às 18 horas, temos a reprise também no canal 22.3. E se você quiser ver em outro momento, que não seja na TV, você pode ver também no canal do YouTube do Educa Recife. Muita gente lá participando, respondendo as perguntas, e nós ficamos todos muito felizes com isso. Como eu disse para vocês, o tema da aula de hoje será sinais de pontuação. Já tivemos umas 2 aulas sobre isso, amanhã também teremos, só que com gêneros textuais diferentes. Vamos ver como usar os sinais de pontuação numa fábula, num conto, numa carta. É muito importante não só saber, não só conhecer, porque nós aprendemos aqui na última aula, a função, por exemplo, está aqui na tela, ó, da exclamação, da interrogação, demos alguns exemplos, mas também é muito importante nós sabermos como utilizar no meio de um texto, identificar para saber fazer a leitura com a entonação correta. Então, fica aí, vou precisar de mais da interação de vocês, teremos várias perguntas, e se você não entender qualquer explicação que eu der, qualquer conceito, por favor, pergunte. Às vezes a tua dúvida é a dúvida do teu colega, e quando você tem coragem de perguntar, quando eu respondo você, estou respondendo a todos. Então, nós vamos ler agora um texto, é uma lenda indígena. Vejam, estudamos na semana passada os sinais ali, né, isolados, agora vamos ver eles aí agindo num texto, eles trabalhando num texto. Já vou te pedir para ficar atento aos sinais, tá certo? Porque várias perguntas que eu vou fazer vai estar de acordo aí com o uso dos sinais. Observa tudo, se é pergunta, se é uma frase exclamativa, se tem reticências, fica bem atento para a nossa leitura aqui no nosso texto. Lenda indígena. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando. Era baixo de um lado
não era como hoje. Era igual a um aonde, levantando só de um lado. O povo antigo não queria que o céu e foram tentar derrubar com o machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo, batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado. Iam cortando e o céu se fechando. Então, desistiram de derrubar. Vamos deixar? Não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. Antes de perguntar a vocês quais sinais de pontuação vocês identificaram, essa lenda indígena, além de você ter acesso a ela aqui na nossa aula e ver quantas vezes quiser ao assistir às aulas, também está disponível no material do Aprender Sempre. Creio que você na sua escola já está trabalhando com seus professores. Então, essa lenda a gente retirou de lá para trabalhar. Lembrando, nós trabalhamos aqui, né, contos indígenas, no caso aqui uma lenda indígena, eles procuram explicar os fatos da natureza através de suas histórias, que nós aprendemos também, que são passadas de geração para geração, né? O pai conta para o filho, esse filho cresce, vai ter seu filho, e aí vai passando essas histórias, faz parte da cultura do povo indígena, uma cultura riquíssima que vale muito a pena a gente conferir. Quais sinais de pontuação vocês perceberam no texto? Antes de eu colocar ele novamente, deixa eu ver se ele novamente é. Eu gostaria que quem está aí no chat, Martim, Eliabe, toda a turminha que está aí, diga pelo menos um sinal de pontuação que você encontrou. Você pode colocar ou o nome ou o próprio sinal. Eu vou dar 3 segundinhos, que é o tempo que as mensagens vão chegar. Eu tenho certeza que vocês não vão me deixar só e vão responder. Lembrando que os sinais de pontuação são muito importantes. Ele vai dizer quando a frase termina, ele muda a minha entonação se por acaso for uma pergunta, ele também vai indicar se alguma personagem está falando. Então, quando eu vejo aquele sinal que indica a personagem, eu vou mudar a forma da minha leitura. Então, quais sinais de pontuação vocês perceberam no texto? Será que vão me deixar aqui, aí, professor, nada, só os bons dias mesmo? Nada, será que é a internet que está aí atrasando a nossa comunicação? Então, daqui a pouco aí o chat vai ser atualizado e com certeza vai chegar mensagem. Se chegar depois, não se preocupe não, o que vale é a sua participação. Tá certo? Chegou, a gente dá aquela pelada, né? No instante chega. É, E aí, a Camille colocou ponto final e interrogação. Pronto, a Camille já percebeu 2 sinais de pontuação. Vocês aí perceberam diferente ou só esses mesmo? É verdade, ponto final tem vários. Deixa eu passar já aqui, ó. Não sei se dá para perceber, mas estão em vermelho. Nessa tela já tem outro aí sem ser o ponto final. Vocês conseguem identificar? O texto começa, lembrando sempre, letra maiúscula, começa com uma afirmação. Já existia o céu, ponto final. E é para isso mesmo que o ponto final ele serve. Ele indica o final da frase, seja ela, são as frases declarativas. Já é um assunto de uma próxima aula. As frases declarativas, elas podem ser afirmativas, como é o caso dessa, já existia o céu. Ou pode ser negativa, quando está negando alguma coisa. Tem não, nunca, jamais. Mas isso vai ser assunto de uma próxima aula. E o texto continua. Observem que após o ponto final, 5º ano, como é que a frase se inicia? Com letra maiúscula. Não é parágrafo, está na mesma linha, mas nós estamos usando letra maiúscula. E vem outra afirmação, mas ainda estava se formando. Novamente, ponto final. Veja que nessa parte desta lenda, a primeira parte da lenda, o autor, o escritor, né, ele usou bastante o sinal do ponto final. Mas observem que já aqui no finzinho,
nós encontramos ela, a vírgula, esse sinal que é tão usado, tão importante, e às vezes nem todos sabem a forma correta de usar. Daqui a pouquinho eu vou falar mais especificamente sobre a vírgula, quais são as suas, vamos dizer assim, as suas atribuições, quando ela deve ser usada, para quê? Quem assiste todo dia já viu esse conteúdo aqui e só vai estar revendo. E quem está vendo pela primeira vez, maravilha. Como eu sempre digo, é um assunto que precisamos muito dele, porque ao escrever precisamos dominar esse conteúdo dos sinais de pontuação. Aqui a gente segue, nós temos também pontos finais, vírgulas, mas aparece 2 vezes aí outro sinal de pontuação. Vocês conseguem identificar? Dá aquela olhada assim bem atenta, fora o ponto final e a vírgula, inclusive este slide termina com esse sinal de pontuação. Que sinal de pontuação é esse? Tem 2 vezes aí a palavra fechando, estão vendo aqui? Fechando e fechando. Logo após a palavra fechando tem um sinal de pontuação. Quem lembra o nome dele? E aí eu vou dar aqueles 3 segundinhos. Não vale colocar 3 pontinhos, tá? Ele tem o nome dele. E aí? Eu vou dar uma dica que começa com a letra R, de Recife. E aí? Quem lembra? Eu já vou dizer para que ele serve, enquanto o nome dele, vocês aí vão lembrando. Esse sinal que é composto por esses 3 pontinhos, quer dizer, ou seja, que aí que a frase pode ser não tenha terminado ainda. O pensamento do autor vai muito mais além. Eu expliquei aqui também em outro momento que se você pega um texto e lá no início já tem esses 3 pontinhos que eu quero saber o nome dele, você vai entender que aquele texto não começa daquela forma. O autor pegou ali um trecho e copiou, mas ainda tinha algo antes. Mas me parece que já chegaram respostas. É isso mesmo, professor? Isso, a Camille hoje está aqui. Camille está afiada, né? Afiada, já colocou reticências. Miqueias também colocou aqui reticências. Então, parabéns aí, Camille e Miqueias. Bom saber que estão atentos e Camille hoje está respondendo tudo. Camille, coloca aí o nome da tua escola, da tua professora ou professor, porque aí vamos ter o maior prazer de mandar um alô. Não só Camille, né? Todos que estão assistindo, fiquem à vontade. É muito bom saber quais escolas estão aqui participando das nossas aulas aqui do Educa Recife. E tanto o nome dela também está agora. Camille e Miqueias, não foi dizer Micaele. É porque Micaele sempre assiste. Camille e Miqueias acertaram. O nome desse sinal é reticências. Você, às vezes, também, no seu livro didático, você pode encontrar um texto e, por exemplo, entre um parágrafo e outro, parênteses e 3 pontinhos, reticências. Quer dizer que entre aqueles trechos tinha alguma coisa, mas a pessoa que quis escrever e colocar no livro achou interessante tirar por algum motivo, não se sabe qual. Então, reticência tem muitas funções. Então, você vai escrever uma coisinha, não terminou seu pensamento, tem mais, não terminou 3 pontinhos. Ou então, aqui, ó, iam cortando e o céu se fechando, dá a ideia de continuidade, 3 pontinhos. Quem assistiu a última aula, pode até dar uma olhadinha depois no YouTube, vai ver que o texto que nós trabalhamos era a história dos sinais de pontuação dialogando. Lembram disso? Eles ficavam discutindo qual era o mais importante. E quando as reticências vão falar, elas disseram assim, quando falta competência, colocam logo reticência. Então, ela quis dizer o quê? Que quando a pessoa não sabia o que dizer, 3 pontinhos, quer dizer que continua. E eu expliquei aqui que nem sempre é falta de competência. Realmente, o autor quer fazer a gente pensar, ou quer dar aquela ideia de continuidade. Aqui, novamente tem ponto, mas aparecem 3 novos sinais aí nessa tela. Logo na primeira linha temos uma e na segunda linha temos outros 2. Quem pode nomeá-los para mim? Vocês participando, a aula fica muito mais legal. Então, observem aqui. Então, desistiram de derrubar. Como se chama esse sinal que está escrito após a palavra derrubar? Vou dizer para que ele serve, que é o tempo que as respostas vão chegando. Esse sinal, que quase que eu dizia o nome dele agora, serve para dizer que logo após será inserida a fala de uma personagem. Quando eu quero dizer aí, ó,
Então desistiram de derrubar. Veja que alguém embaixo falou. Então, quando ele vai indicar que vai entrar no texto uma fala de alguém, ele coloca esse sinal, que eu estou aqui aguardando de vocês o nome dele. E aí? Será que alguém vai lembrar? E aí, professor? Será que foi a mesma estudante novamente? Não, a dessa Camille? vez Eliabe respondeu Eliabe, está sentindo falta de você. dizendo que era o travessão. Eita, ele já se adiantou ao que eu ia Foi. perguntar. Esse aqui, muito bem, Eliabe, é o travessão, tá? O que eu estou perguntando é esse aqui, ó. Tem um pontinho em cima do outro. Mas eu já vou passar para o que Eliabe falou, enquanto chega o nome lá daquele, depois da palavra derrubar, e esse aqui, ó. Então, o que Eliabe falou está correto, que é o travessão, indica quando a personagem já está falando, tá? Aquele do final lá que eu estou esperando o nome, depois da palavra derrubar, indica que alguém vai falar, vai ser inserido no texto a fala. Aí, quando eu coloco ele, logo abaixo, travessão, e é escrita aí a fala da personagem. Eu vou dizer para a gente ganhar tempo, mas se chegar... Eita, não vou dizer. É isso, professor? Não vou dizer. Isso. Emanuele, né, também se antecipou, colocando o travessão, Sim. mas Camille respondeu 2 pontinhos. Como ela é doce e meiga, né, Camille? 2 pontinhos. Os 2 pontos, isso mesmo. Vocês estão bem antenados. Então, já acertamos os 2 pontos, já acertamos o travessão e esse. Falei muito dele na aula passada. Eu falei que ele dá aquela intensidade, que ele é muito emocional. Por exemplo, se essa frase terminasse com um ponto final, eu poderia lê-la assim: vamos deixar, tranquila, vamos deixar. Mas como tem ele, vamos falar com mais força, podemos estar bravos, vamos deixar. Podemos estar ansiosos, vamos deixar. Então, depende muito, não é, a entonação do sentimento da pessoa, mas ele dá aquela valorizada, dá aquela intensidade. E aí, como ele se chama? É o ponto de e aí. Eu tenho que dar 2 segundinhos, porque ainda tem muita coisa para a gente falar na aula, mas eu estou amando a participação de vocês. Enquanto vai chegando, a gente segue vendo, ó, muitos pontos finais ainda nessa tela. Lembrando que isso é uma lenda indígena que tenta explicar a origem do céu, como o céu foi criado. Os povos indígenas têm essa característica, não é? De querer trazer explicações através de histórias, de lendas, para a criação de animais, de plantas. E aí? Vou passar para a próxima tela, vão me dizer o nome do sinal, dou-lhe uma. Esse sinal aqui, ó, ele tem um tracinho e um ponto embaixo. E aí, dou-lhe 2, vou responder. Posso? É o sinal de exclamação. Não se preocupe, se você responder à internet, não foi sua amiga, mas vai chegar e o professor vai citar o teu nome, tá certo? Aí aqui pergunta, você sabe qual a função de cada um desses sinais que você encontrou? Na realidade, à medida que vocês foram encontrando, eu já fui mais ou menos dizendo, não é, a função de cada um. Vamos falar um pouquinho mais específico com exemplos, tá certo? Porque aí vai fixando. É importante, gente. Eu sei que vocês já sabem desse conteúdo, muitos escrevem corretamente, mas nunca é saber demais, nunca é demais o conhecimento. E vocês estão sempre sendo solicitados a escrever texto, estão sempre escrevendo, então é importante, inclusive, eu falei aqui na aula passada, que até as mensagens de texto, nós precisamos lá no celular, na rede social, usar a pontuação correta. Porque se eu estou fazendo uma pergunta, a pessoa do outro lado só vai saber se eu colocar o ponto de interrogação. Então, é muito importante usar corretamente. Vimos que no texto, muitas vezes, inúmeras vezes, apareceu o sinal de ponto final, esse sinal de pontuação tão usado. É um sinal de pontuação utilizado ao final das frases. Também é importante lembrar que, já falamos isso aqui hoje, após o ponto final, a frase inicia-se com letra maiúscula. Não precisa nem o comentar, porque isso aí você já sabe. O professor, tua professora, sempre diz, não é na sala? Atenção, pessoal, início de frase, vocês já completam. Letra maiúscula. Então, se eu coloquei ponto final e a frase acabou, vou começar outra frase, letra maiúscula. Temos aqui exemplos.
Paulo gosta de brincar com carrinhos. E o segundo exemplo, mamãe não foi à feira ontem. Lembra que eu falei no início da aula? Que o ponto final ele indica que a frase é uma frase declarativa. A de cima aqui, ó, Paulo gosta de brincar com carrinhos. É uma frase declarativa afirmativa. Está afirmando o que Paulo gosta de fazer. Já a segunda, ela é negativa. Mamãe não foi à feira ontem. Mas eu já disse que é um assunto para as próximas aulas. A vírgula tão usada. Você, aquele estudante que gosta de ter o caderno organizado e faz o cabeçalho todo dia, escola municipal, e coloca lá o nome da escola, o seu nome, a data, você usa a vírgula todos os dias. Porque quando a gente vai escrever a data, quando a gente vai separar o nome da cidade para o número do dia, por exemplo, Recife, aí você coloca a vírgula 13 de junho. Então, a vírgula é muito usada. E para que ela serve? A vírgula é um sinal de pontuação que marca o deslocamento de termos na frase ou permite a mudança na entonação da voz. A vírgula, ela é usada sempre que desejarmos separar topônimos, que é isso, professora, que eu não conheço essa palavra, simplesmente o nome próprio do lugar, seguido da data. Como eu falei para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui Recife? Logo após, ó, vírgula, e aí a data segue com dia, mês e ano. Então, sempre que você vai escrever uma carta, um e-mail e também um cabeçalho no seu caderno, você está sempre usando a vírgula. É importante você do quinto ano estar sempre escrevendo corretamente. Também serve para separar termos de uma enumeração. Fomos ao cinema, tomamos sorvete, visitamos o bosque e depois voltamos para casa. Então, aí está sendo feita como, vamos dizer assim, uma listinha. Tudo que você fez no final de semana, você listou aí, ó. Fomos ao cinema, vírgula, tomamos sorvete, vírgula, visitamos o bosque e depois voltamos para casa. Esse é aqui, não vai precisar da vírgula, é o assunto que vimos também a semana passada, é uma conjunção, está ligando uma frase à outra, perdeu a aula de conjunção, não se preocupa não, vai lá no canal do YouTube, está lá disponibilizada para você, você vai assistir e vai entender. Ela, ó, que apareceu no texto hoje, vocês lembraram do nome dela, mostra que estão atentos às aulas. As reticências são um sinal de pontuação que indica a interrupção de um pensamento e tem grande poder de sugestão. Elas também são usadas, por exemplo, na interrupção da fala de uma personagem. Isso é importante. Vamos fazer de conta que estamos lendo um conto. E aí está aquele diálogo, Joaquim falando com José, José falando com Joaquim, e alguém interrompe a fala, então aquela fala interrompida, ela vai ser representada com reticências. A exclamação, nós falamos muito nela na aula passada, é usada na escrita para indicar diversos tipos de entonação exclamativa, como alegria, dor, entusiasmo, raiva, surpresa, entre outras ocorrências. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, medo, socorro, então precisa aí da exclamação. Alegria ou entusiasmo, que maravilha, eu adorei. Então, a pessoa está entusiasmada. Raiva, esse bonequinho aí está com raiva mesmo, eu acho que não sei o que aconteceu não, ele está bem chateado. E olha, gente, ele está muito estressado, é o que ele está dizendo, eu vou acabar com você. Ele precisa respirar, né? Se acalmar, sabendo que discutir não adianta, ficar nervoso não adianta. Mas aí o exemplo do sinal de exclamação. Surpresa também, deixa eu voltar aqui. Nossa, eu não esperava por isso. Então, aí o sinal de exclamação está denotando a surpresa, a súplica. Essa pessoa está precisando muito de dinheiro, né? Porque está aí agarrado na perninha da outra, pedindo aí, e se eu não estou enganada, é uma notinha de dólar. Então, realmente está muito precisado. Por favor, eu imploro. Então, novamente, o sinal aí de exclamação. Dor. Minha perna está doendo demais. Então, percebeu aí a minha leitura? Então, tudo por conta da exclamação. Esses sinais que eu trabalhei até agora, todos eles nós vimos no texto, na lenda indígena, mas também existem outros. Será? Existem. Vamos trabalhar um pouquinho, dar uma lembradinha do ponto de interrogação. Estamos caminhando para o último minuto de aula, mas dá tempo aí a gente encerrar. O ponto de interrogação
É um sinal de pontuação usado na língua escrita para indicar a entonação que usamos ao fazer perguntas. Todas as aulas geralmente começam com uma pergunta. Então, sempre no primeiro slide, na minha aula, da professora Kedma, do professor Givanilson, sempre você encontra o sinal de interrogação, sempre fazendo uma pergunta. Olha os exemplos. Veja que no exemplo já temos 2 sinais, a vírgula e a interrogação. Por favor, que horas são? Então, usamos aí ao final da frase letra maiúscula não, interrogação. Será, olha, essa pergunta é muito importante, vou deixar ela em homenagem à professora Kedma Santos, que daqui a pouco já vai entrar. Será que temos café para a semana toda? Ela vai responder a vocês assim que entrar na aula, se vai ter café. Ela precisa de café para estar aqui bem animadinha para dar aula de vocês do 5º ano de matemática. Como você se chama? Então, está aí o ponto de interrogação. É isso. Espero que tenham gostado. Amanhã vamos ver sinais de pontuação em outro gênero textual e eu espero a participação de vocês aqui respondendo bastante. Toma uma aguinha, dá aquela espreguiçadinha aí no sofá, se desperta, se anima, porque depois da vinheta, daqui a 30 segundinhos, a professora Kedma estará aqui com vocês numa aula de matemática maravilhosa. Muito obrigada, Elaine. Bom demais ter sempre você conosco. Professor Givanilson, muito obrigado por estar e convide para a terceira aula. Deixe seu convite aí no ar. Eu que agradeço e vou mandar já abraços aqui. Abraço para Diego, que é da escola Padre José Matias Delgado, Eliabe também, que é da mesma escola, Anne, colocou aqui, Anne Cecília, ela é da escola Matias Delgado também, Davi, Diego, sim, tem muita gente acompanhando. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso Perde aí. não. Um beijão para todos do Matias, conheço a escola, fica perto de uma praça, um lugar muito bonito, parabéns a todos. Estou gostando de ver todo mundo aí do Matias aí interagindo e vocês que são de outra escola, fica à vontade para interagir também, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima, não sai daí.